Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana e hoje vocês vão ter a aula de mecanismos de expressão gênica, dia 1º de abril de 2020. Em 1953, um pesquisador, um cientista chamado Watson Crick, ele estabeleceu o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Nesse dogma, a molécula de DNA localizada lá no núcleo ela é submetida a um processo de transcrição para poder originar uma fita de RNA mensageiro que será traduzida em polipeptídeos ou aminoácidos que constituirão proteínas ativas do nosso organismo. Naquela época, pela limitação de técnicas e metodologias, ele acreditava que todos os genes codificavam proteínas. Atualmente a gente sabe que não é bem assim, que na verdade nós temos genes específicos responsáveis por ativar determinada função no organismo e genes desativadores. Então a gente trata isso agora como expressão gênica. O que é a expressão gênica, professora? A expressão gênica, então, consiste o quê? Na molécula de DNA, através da ativação de genes, produzir RNA e proteínas funcionais, tá? E isso aí nada mais é do que a síntese de produtos gênicos com papel funcional. Essa expressão gênica, ela é importante? Ela é extremamente importante. Por quê? Vai ser através dela que nós vamos produzir hormônios, como progesterona, testosterona, estrogênio, dentre outros. Enzimas como a lactase, a pepsina, a secretina, saliva e outras células. Basicamente, a expressão gênica ela é fundamental para as atividades metabólicas do organismo humano. Mas como que vai funcionar a participação desses genes, professora? Os genes, eles atuam como interruptores. Tá vendo aqui a figurinha? Ele tá desligado, ele tá ligado. De acordo com a necessidade, esse gene, ele pode ser ativado e ele pode ser o quê? Desativado. Vamos ver um exemplo. Tá vendo aí a imagem? A menininha tá olhando triste para esse copo contendo esse líquidozinho branco. O que é isso? Leite. Vocês devem conhecer alguém aí, amigo da família, conhecido, próximo, não sei, que é intolerante à lactose. Mas por que isso acontece? Por que acontece isso com algumas pessoas e com outras não? As células intestinais de todos os seres humanos, elas possuem uma enzima chamada lactase. Sempre que vocês observarem esse finalzinho aqui, ó, ASE, significa que é uma enzima, tá? Poucas exceções fogem a essa regra. A lactase, então, a enzima lactase, ela está presente lá nas células intestinais. Quando a pessoa faz a ingestão do leite, o leite contém o quê? A lactose. O que é a lactose? A lactose é um disacarídeo constituído de glicose e galactose, que ele é quebrado lá no intestino pela lactase. E assim ele pode ser normalmente aí absorvido por essas células. Mas, ao longo aí do desenvolvimento, algumas pessoas, os genes que ativam a lactase, eles passam a ser o quê? Desativados. Eles são interrompidos. Então, você não tem a produção da lactase. Por quê? Porque esse gene deixou de ser ativado. E assim, quando a pessoa ingere o leite, ela deixa de fazer a degradação da lactose, porque ela não tem a enzima lactase.
E aí ela acaba desenvolvendo a intolerância à lactose. Mas o que é o gene? A gente falou que o gene é extremamente importante aí nessa expressão gênica, porque se ele está ativado, ele vai favorecer a produção de álcool. Se ele está desativado, ele já não gera essa produção. Não é isso? O gene vai ser um dos constituintes que a gente observa lá no núcleo da célula. Lembra as células eucariotas, conforme aulas anteriores que nós estudamos? O núcleo é aquela organela que ela vai ser isolada do restante do citoplasma. Ela tem a presença de uma membrana que a gente chama de carioteca. Essa membrana possui poros. Lá dentro do núcleo tem uma região que é mais concentrada de material genético, que eu chamo de núcleo. E ao mesmo tempo eu tenho espalhada ao longo desse núcleo a presença de cromossomos. Quantos cromossomos, professora? 46 cromossomos. Nós somos células, a maioria das células humanas são diploides, com exceção dos gametas. Esses cromossomos, eles vão ser constituídos aqui, ó, de um centrômero, quatro braços, 2 braços curtos, 2 braços longos, e na extremidade ainda a gente tem a presença dos telômeros. 23 pares, totalizando 46. Esses cromossomos são formados a partir do enovelamento de DNA. Mas se a gente conseguir, pensa uma mola, se você consegue esticar essa mola e colocar ela de uma forma linear, a gente observa que eles são compostos de uma sequência linear de DNA agarrado a proteínas, que a gente chama de proteínas histonas. E aí, quando eu tenho um pequeno pedacinho do DNA ou um fragmento do DNA, eu tenho um gene. Ou seja, no cromossomo eu tenho vários genes. E o DNA? O que é o DNA, professora? O DNA, ele é um polímero de nucleotídeos com cadeia principal formada por açúcares e fosfato intercalados, unidos por ligação fosfodiéster e pelas proteínas histonas. Eles vão ter aqui, ó, nucleotídeos, né? Quais são os nomes desses nucleotídeos? 2 deles, ó, se ligam em ligação dupla e 2 deles se ligam em ligação tripla. Antes disso, o DNA, ele vem do inglês a palavra, tá? Deoxyribonucleic acid, DNA. Mas vocês vão poder encontrar aí também como ADNA, ácido desoxirribonucleico. E aí ele tem a presença dos seguintes nucleotídeos: a guanina, a citosina, a adenina e a timina. O DNA e o RNA, que é uma molécula parecida com o DNA, eles têm a forma helicoidal, parece uma hélice. Enquanto o DNA, ele é dupla, uma fita dupla hélice, é um conceito bastante usado, tá? Formado aí de adenina, guanina, citosina e timina. A gente tem o RNA também sendo uma fita helicoidal, contudo é uma fita simples. E ao invés do nucleotídeo timina, no RNA a gente tem a presença da uracila. Quem estabeleceu a molécula de DNA, a conformação, a composição? Também em 1953, 2 pesquisadores chamados James Watson e Francis Crick foram os grandes cientistas envolvidos nesse processo. Esse Francis Crick é aquele mesmo que a gente viu lá no dogma central, tá? E aí, como que vai acontecer esse mecanismo de expressão gênica? Como que ele vai se dar? Então, nós vamos ter aí algumas moléculas mais importantes e as etapas. Então, lá, a princípio, eu preciso ter quem? O DNA, que é o meu material genético. Esse material genético, ele vai passar por um processo que eu chamo de transcrição, para poder produzir uma molécula simples, uma fita simples de RNA,
aqui no caso, um RNA mensageiro. Mas esse RNA mensageiro, ele precisa ter essa informação processada, e por isso ele passa por um processo de transdução. Esse processo de transdução vai gerar uma cadeia de aminoácidos, que depois, por dobras, né, elas se dobram para poder alterar sua configuração e ficar uma molécula 3D, origina o que a gente chama de proteína. Então, vamos lá, o processo é o seguinte. O DNA está presente lá no núcleo. E aí, vamos usar aquele mesmo exemplo da lactase. A pessoa ingeriu o leite, então ela precisa ativar a enzima lactase. Para ela produzir essa enzima lactase, ela vai ter, então, que ter um gene específico aqui no DNA funcionando, não é? E esse gene, quando ele é ativado, também vai precisar da participação de uma enzima que a gente chama RNA polimerase e nucleotídeos livres. Quem são esses nucleotídeos? Guanina, adenina, citosina, timina. A RNA polimerase, ela vem aqui no local do gene, onde precisa iniciar essa transcrição, e ela desfaz essa fita dupla. A fita dupla está assim unida, aí ela momentaneamente se separa. Então, a RNA polimerase vem e se liga a ela e começa a codificar aquela sequência de DNA. Como? Através da inserção dos nucleotídeos. Aonde que esses nucleotídeos vão estar? Eles vão estar presentes lá no núcleo. Eles estão livres no núcleo. E esse processo é chamado de transcrição. A transcrição é o processo da RNA polimerase se ligar no início do gene que precisa ser ativado, inserir os nucleotídeos segundo a ordem estabelecida pelo DNA. E a partir daí é formado quem? O RNA mensageiro, que é essa fitinha aqui, ó, simples de RNA. E aí, professora, isso é realizado aonde? No núcleo da célula. Até eu originar, eu sintetizar o RNA mensageiro, tudo isso é realizado no núcleo da célula. Quem vai fazer a transcrição desse RNA? É uma outra organela muito importante que eu falei para vocês que ela realiza o quê? A função dela? Síntese proteica. Quem é? Ribossomo. Então, esse RNA mensageiro, ele precisa migrar para o local onde o ribossomo se encontra. E onde o ribossomo vai estar? Lá no citoplasma da célula. Então, ele migra para o citoplasma da célula e vai encontrar o ribossomo. Aqui ele está sendo representado por essa fitinha verde, tá vendo? Então, o RNA, ele vai passar entre aquelas duas subunidades que eu mostrei para vocês na outra aula. A subunidade maior e a subunidade menor. Quando ela passa através daí, um outro RNA que está presente aqui no ribossomo, que é o RNA ribossômico, ele lê 3 nucleotídeos em sequência. E aí, a partir daí, um RNA transcritor, ele vai codificar isso e produzir um aminoácido, que está sendo representado por cada bolinha aqui, ó, em roxo, e aqui por cada bolinha colorida, até formar uma cadeia polipeptídica. Quando ele formar a cadeia de acordo com a necessidade, ela se desliga aqui, é interrompida a transcrição. Essa cadeia de RNA, de aminoácidos, ela se dobra para mudar a sua configuração e formar a proteína. E aí a proteína pode ir lá executar a sua função. É bem interessante, né? Uai, mas a lactase não é uma enzima? É uma enzima, mas ela também é uma proteína. Então, tudo é originado a partir daqui. Então, pensa a importância de todo esse processo acontecendo bilhões, trilhões de vezes no nosso organismo, tá? Eu encontrei um vídeo bem bacana, tá ótimo para vocês ilustrarem tudo isso visualmente de uma forma confiável. É esse vídeo aqui no YouTube. Eu preciso agora que vocês assistem ele, tá? Para depois seguir com essa atividade que eu quero que vocês realizem também.
Ó, aqui nessa figurinha, eles usaram, né, uma analogia. O que é isso? Eu uso uma situação simples para representar algo que eu queira demonstrar. Então, aqui, ó, quem são esses carinhas? Eles estão lá com a plaquinha, uma cerca, cimento, areia, eles estão carregando aqui os tijolinhos. São o quê? Pedreiros trabalhando. E aqui, ao mesmo tempo, embora a resolução não esteja muito bacana, eles estão representando o quê? A expressão gênica. Utilizaram lá, ó o RNA mensageiro aqui com o RNAT, transcrevendo aqui, ó, os aminoácidos para poder fazer a construção no final, tá? Então, isso aqui é o que eu quero que vocês façam. O acadêmico deverá elaborar uma charge, ver uma situação que vocês acham bacana e que poderia representar. Com os principais participantes, lembra que eu falei? DNA, núcleo, citoplasma, ribossomo, RNA mensageiro, RNA transcriptor, RNA polimerase, nucleotídeos, todos eles são importantes. Para descrever de que forma? Em forma de desenho, tá? Eu quero visual. O mecanismo de expressão gênica. Aonde vocês vão fazer isso? Vocês podem fazer isso ou no caderno, mas eu indico vocês a fazer no computador, porque assim vocês têm acesso aí a alguma ferramenta, tá? Lembre-se, vocês não podem copiar nenhuma imagem da internet, tem que ser autoria própria de vocês. E aí eu vou passar em seguida, tá? As instruções para vocês anexarem esse arquivo aonde? Lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, lá no AVA, na página de vocês da disciplina, certo? Para quando, professora? Só para nossa próxima semana. Vocês vão ter uma semana para estar realizando isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essas aqui são as referências